O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Olá, estamos começando o Câmara Jovem. Você já ouviu falar sobre o Parlamento Jovem Brasileiro? Pois é, esse é um evento que já está na sua 15ª edição, que acontece na Câmara Federal, lá em Brasília. E aqui em João Pessoa, nós tivemos participantes nessa 15ª edição que aconteceu esse ano. Eu estou aqui com os dois, que é o Lucas e o João Vitor, e eles vão contar pra gente como foi essa experiência vivida lá em Brasília, sendo um parlamentar por uma semana, não é isso, meninos? Bem-vindos ao Câmara Jovem, você já está com o microfone na mão, vou conversar com você, Lucas. Primeiro, resumo pra gente, basicamente, o que é o Parlamento Jovem Brasileiro? Bom, o Parlamento Jovem Brasileiro é um evento, um projeto da Câmara Federal, em que todo ano reúne 78 jovens de seus respectivos estados. Então, assim, de cada estado, representando suas regiões, seu estado, vão 2, vão 11, vão 5, vão representando seus projetos. E, assim, esses jovens chegando lá, eles vão apresentar seus projetos e também relatar outros projetos. Então, assim, é um evento, é um projeto em que aproximamos nós, jovens, da política. Então, assim, todo ano, 78 jovens chegando lá, fazendo uma ação, uma inclusão, é magnífico, sabe? É muito gratificante para nós, é uma experiência única e que, assim, quem participa fica apaixonado. Ah, imagino que sim. A gente já vê você falando todo empolgado porque participou. João Vitor, você que também foi um dos que participou daqui da Paraíba. Como foi para você essa experiência? Isso. Eu posso dizer que o Parlamento Jovem, para mim, ele proporcionou uma ampliação na minha visão política e na minha ação como cidadão, né? Ele alimentou no meu coração que a juventude pode mudar a sociedade que ela quer e para melhor. E sempre visando o bem comum e o respeito da diversidade de pensamentos. Ah, que bacana. Para chegar lá, vocês têm que apresentar um projeto de lei que sirva para o Brasil inteiro, não é isso? E cada um apresentou o seu. Você, João Vitor, qual foi o seu projeto? O meu projeto ele determinava a implantação de um asfalto sustentável, viabilizando o reaproveitamento de pneus. Lá a gente é dividido em comissões, eu fiquei na Comissão de Meio Ambiente, então a gente relata outros projetos e também defende o nosso. Bastante... Quando vocês dizem assim, a gente ficou nas comissões, é porque muita gente não entende. A gente sempre que é possível na TV Câmara, a gente vem falando dessas as comissões, que existem as permanentes, as comissões especiais, que são aquelas temporárias, né? Aí, as especiais, no caso, vocês lá participavam das reuniões ou era tipo uma criação de umas comissões especialmente para vocês? Não. O próprio projeto ele é uma simulação, né? Nós somos empossados deputados jovens federais. E lá é uma simulação como deputado federal mesmo. Então é dividido em comissões. Claro que pelo número é reduzido esse número de comissões. Só são 6. Aí eles agregam. Eu fiquei na Comissão de Meio Ambiente e Cultura, Lucas ficou na de Educação. Mesmo porque o seu projeto era voltado para essa questão ambiental, não é isso? Era. Entendi. E o seu, Lucas, de que tratava? Meu projeto ele falava sobre a obrigatoriedade da língua brasileira de sinais, das Libras, como componente curricular, ou seja, ia abranger tanto para o ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, e o ensino médio, que é do 1º ao 3º ano. Então, assim, era um projeto que visava a inclusão social. Esse projeto, eu tenho orgulho de falar que eu peguei o exemplo dele aqui na escola. O professor de Educação Física, o professor André Ochoa, ele fez um projeto aqui na escola que era o desporto adaptado. E com isso pegava jovens, digamos que normais, e botava faixa nos olhos, cadeiras de roda. Criava uma dificuldade, exatamente. Né? E o pessoal ia vendo na prática como é que o pessoal que tinha esse tipo de deficiência encarava na sociedade, nos dias atuais. Como ele vivia, como ele andava, como ele encarava. Então, assim, fui pesquisar e vi que o censo, em 2010, constatou que no Brasil existe mais de 10 milhões de surdos. Desses, quase 2 milhões são jovens, com até 19 anos. E assim, muitos deles não estudam, não trabalham, eles não têm uma adaptação. E assim, quando eu fiz, eu gostei muito do projeto.
eu sempre gostei da literatura, das letras. Aí eu fui fazer o projeto, arquitetei tudinho e tal, e eu estudei para quando chegasse lá, digamos que ser bem falado, ser bem elogiado. E também convincente, né? Que a sua Exatamente. ideia realmente ela é útil para a população, não só aqui em João Pessoa, mas para o Brasil inteiro mesmo, porque os projetos têm que ter essa abrangência, não é isso? Exatamente. E quando eu chegava lá, que eu fui defender, que eu fui relatei, ouvi o relator e fui defender o projeto de minha autoria, eu citei o seguinte: na Grécia, lá no século XVII, século XVIII, as crianças que nasciam com deficiência motora, cega, surda, ou até mesmo com qualquer tipo de deficiência, era escanteado. Então, assim, a gente não vivemos mais no século XVII nem XVIII. É século XXI, 2018. Então, para que escantear esses jovens? Por que não abraçar eles? E, assim, pela primeira vez nesses 15 anos, tinha um surdo. E eu fui apresentar para ele gostou muito. E ele disse o seguinte para mim, falando com o seu tradutor, que era muito importante, jovens como eu, que eram normais, que falava, que ouvia, fazendo um projeto desse tipo. E ele me perguntou por quê. E eu falei, eu quero ser jornalista. E eu entendo que nessa profissão você dá o máximo para ajudar a comunidade, dando a vez, dando a voz. E eu queria apresentar um projeto que falasse o máximo, não para a minoria, mas sim para todo mundo. Então, assim, ele gostou muito. E para mim, ele, como o deficiente, como o defensor da causa, que sabia, que passava a necessidade, ele dizer, Lucas, parabéns. Isso Só é por muito isso aí rico. já tinha pago, Só né? por isso eu enchi meus olhos de lágrimas, me emocionei demais com ele. A gente vê a satisfação, né, sua em poder ter pensado um projeto como esse, ter podido defender a sua ideia. E como é para você, então, ter passado por essa experiência lá, de representar isso, de falar desse projeto? Olha, eu citei na minha rede social, agradecendo, e eu falei o seguinte, tá lá, representando mais de 3 milhões de pessoas do meu estado, foi o mínimo. Para mim, além de estar representando o meu estado, a minha escola, a minha família, eu estava representando meus 15 anos de escola pública. Todo mundo ali era ou de particular, ou de institutos, e pouquíssimos eram de escola pública. Então, assim, eu defendia a escola pública, o ensino público, porque, assim, eu vim da creche, ensino infantil, fundamental e estou no ensino médio. E eu quero entrar na federal, porque eu acho importante você valorizar seus conhecimentos, todo aquele seu projeto de vida e tá lá defendendo o meu estado, o meu Nordeste, minha escola, dizendo que eu era de escola técnica estadual. Para mim era a maior emoção. E mais do que isso, além de estar representando o Nordeste, Paraíba, falando do meu projeto, eu conheci outros 77 jovens, com culinárias diferentes, sotaques diferentes, culturas diferentes. Então, assim, eu convivi com eles, cada coisa maravilhosa. Uma experiência riquíssima, Uma experiência né? incrível, incrível. Você chegar lá, conversar, uma culinária do seu estado, uma cultura, é muito gratificante, é muito Poder é uma experiência apresentar, única. né, o seu dia a dia para outras pessoas e conhecer o dia a dia de outras pessoas. E assim, eu gosto muito de política. Então tá lá, na cidade projetada, pelo um dos maiores arquitetos, foi muito gratificante. Conhecer o processo legislativo de perto, cada passo, conhecer que a gente tem uma visão vou dizer, muito ruim aqui de fora. Mas quando a gente chega lá, que por cada fase é magnífico, é muito gratificante. A gente nota o quanto você acha magnífico e gratificante, João Vitor. Você também tem um projeto que é uma causa nobre, né? Hoje em dia as pessoas falam muito da questão ambiental e o pneu é um grande problema, não só pela poluição, mas também pelo acúmulo de água. A questão da dengue é uma questão de saúde, é uma questão ambiental, não é isso? Isso, e os municípios ao longo de todo o país, eles produzem cerca de 3 milhões de lixos assim, por dia. Isso é muito grande. E grande parte dessa quantidade são de pneus que são inservíveis. Eles não são utilizados para o mesmo fim que foram produzidos. E o que o parlamento ele instiga na gente é isso. A gente vê a necessidade do nosso estado, vê a necessidade da nossa realidade e o que é que a gente jovem pode proporcionar para que melhore, para que haja a mudança, sabe? A mudança tem que vir de algum lugar, não é? A gente não pode Isso. esperar que alguém só pense. A gente tem uma ideia, a gente tem que buscar executá-la, mas
De onde vem, então, essa ideia de você usar essa questão de recuperar pneu para asfalto? No meu cotidiano, eu sempre, até na vinda para a escola, eu passei em diversas borracharias e sempre via pneus acumulados na frente. E alguns deles nem eram utilizados para ser, de novo, para outros carros. Então, e isso tem um acúmulo de doenças, né? Então eu vi, depois eu fui pesquisar e vi que uma empresa fazia esse tipo de recapeamento, né, do asfalto. E vi que o quanto reduziria no custo do governo pegar o piche, que é o derivado do petróleo, que já está em escassez, para poder produzir esse asfalto, a gente tendo o pneu que tem a mesma proporção que o petróleo tem. Então eu vi essa necessidade que deveria ser implantado. Eu acho que deveria. Ai, bacana. Então, como é que foi botar isso no papel? Porque não era só ir lá falar, defender, que já era difícil, né? Já é grande coisa você chegar na frente de outras 77 pessoas e falar, defender uma ideia sua. Como é que foi botar isso no papel? A gente pesquisa sobre a ideia, né? A gente separa ele em artigos, né? Tudinho. A gente separa em artigos, a gente separa em inciso. E depois a gente vai pesquisar também como é a formulação da lei. Porque eles destinam material para a gente pesquisar e ver como é que faz toda a elaboração desse projeto de lei para a gente poder botar a nossa ideia no papel. Ah, interessante. Então, no caso, eles mandam o material, vocês estudam esse material. No próprio site eles proporcionam. Eles já disponibilizam isso para que vocês possam fazer dentro das regras mesmo. Dentro de cada passo. No caso, Lucas, tem que realmente ser mesmo um parlamentar. Exatamente. Quando eu estava fazendo minha lei, eu procurei fazer cada artigo, cada inciso, capítulo, para... Eu até pensei que era muito difícil, mas assim, com todo apoio que a gente recebe, com todo incentivo da escola, todo mundo apoiando a gente, é difícil, mas a gente cria as forças e começa a fazer, começa a argumentar, começa a justificar. E assim, você passar pelo processo, toda aquela parte teórica, para começar a justificar cada parte, fazer cada modelo de um projeto de lei, de uma lei de verdade, para quando chegar lá e defender o seu projeto, é enriquecedor. E assim, a gente somos relator. Então, a gente chega lá falando sobre o nosso projeto. Meu projeto, por exemplo, que eu relatei, era sobre psicólogos em escolas públicas. E assim, eu fui relatar ele. Então, quando eu estava falando com a jovem deputada, que era do Espírito Santo, eu fiz, eu posso mudar todo tua lei? Eu até achei meio que ela não ia gostar, que a ideia era dela. Que ela ia ficar receosa. Não, deixa a minha ideia do jeito que está. Exatamente. Quando eu cheguei para ela, eu fiz, eu mudei quase tudo. Ela fez, não, tudo bem. O importante é ser enriquecedor. Ela fez, tá certo. Modifiquei. Quando eu vi, não era o que eu pensava. Eu pensei que era aditiva, que é um projeto lá. E quando eu cheguei no dia, faltando um dia, uma emenda, exatamente, uma emenda aditiva, não era. Era substantivo. E, cara, faltando umas 2 horas, eu tive que reformular todo o trabalho que eu fiz durante todas as 4 ou 5 semanas que eu passei aqui na Paraíba, para quando chegar lá fazer em menos de 2 horas. Então, assim, foi muito trabalho. Eu imagino. E para você que está em casa, para poder entender, porque para a elaboração de um projeto não é só ter a ideia, chegar e apresentar. Você tem que escrever, você tem que justificar. E o relator, que ele se referia, é aquela pessoa que vai ler. No caso da Câmara Municipal, a gente tem um vereador relator, vem um vereador apresenta, um outro vereador vai analisar aquele projeto para ver se o conteúdo dele está dentro do previsto, dentro do que realmente é esperado. E esse vereador, ele tem direito de fazer uma emenda, que seria acrescentar algo àquele projeto, uma emenda aditiva, como ele falou, ou então ser para justificar um pouco mais o projeto, no caso, detalhar um pouco mais a ideia que está sendo colocada. Então, assim, vocês tiveram que estudar bastante, né? Porque são muitos detalhes, são muitas minúcias, né, para fazer um projeto. Então, vocês tiveram o conhecimento não só do que muita gente vê em casa, que é as discussões, mas também essa elaboração. Isso. Até porque a gente está formulando uma lei que ela pode entrar em vigor. E isso, para que a população tenha acesso, precisa ficar de uma forma clara e acessível para que todo mundo possa compreender o que está escrito ali, o que vai entrar em vigor, né? O que vai ser decretado. Com certeza. E, pessoal,
A gente está aqui numa conversa bem bacana com os meninos que participaram do Parlamento Jovem lá em Brasília. E a gente vai fazer um intervalo, vai tomar uma aguinha e daqui a pouquinho a gente volta para falar de como eles chegaram até lá, como foi essa seleção. Não sai daí, é rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta. João Pessoa tem mais educação, cultura, saúde, mobilidade e segurança. A nossa cidade tem emenda cidadã, tem melhorias pra gente. Na Escola de Marina tem emenda cidadã. No projeto de João tem emenda cidadã. No atendimento de Sônia tem emenda cidadã. Também tem emenda cidadã no esporte do Carlos e na infraestrutura das ruas do seu Antônio. Sem esquecer do desenvolvimento social de todos os pessoenses que também conta com a emenda cidadã. Em cada canto, em cada bairro, em toda a cidade. Aqui tem emenda cidadã. É a sua voz com poder de fazer. Câmara Municipal de João Pessoa. Cada vez mais perto de você. Olá, estamos de volta ao Câmara Jovem e hoje a gente veio conversar com 2 jovens daqui da nossa cidade de João Pessoa que participaram do projeto Parlamento Jovem. No primeiro bloco a gente ouviu aí as ideias que eles lançaram, um pouquinho de como foi a experiência e agora a gente vai falar de como eles foram selecionados para chegar até lá, não é, meninos? Eu imagino que deve ter sido uma satisfação, né, para vocês conseguirem isso, mas como é que vocês foram escolhidos? Assim, a Câmara Federal ela tem parceria com as secretarias estaduais. Então tem um órgão dentro da Secretaria Estadual que a gente vê esses projetos e eles selecionam, tem uma pré-seleção. A partir dessa pré-seleção eles enviam para a Câmara Federal. A Câmara Federal ela avalia conforme os requisitos que tem no edital e seleciona os 2 jovens. Então, com certeza foi uma disputa grande, né? Porque foram muitos projetos, foram mais de 50, não é, aqui? Sim. Aqui, por exemplo, só aqui na escola vários alunos participaram. Só que assim, em uma brincadeira que João Vitor fez no dia que saía, dia 10 de agosto, de manhã a gente conversando, ele olhou para mim com a cara assustada e fez: Lucas, saiu o resultado. Aí eu fiquei nervoso e fui ver. Era mentira. Aí eu fiquei com raiva dele, porque não sei por que fiquei, mas porque você estava ansioso, né? Aí, isso já era 7 horas da manhã. Quando foi umas 9, 10 horas, ele chega bem eufórico, faz: saiu o resultado. Aí eu fiz: eu não vou acreditar de novo. E, assim, minha internet, aí eu fui baixar. Quando eu baixei, eu comecei a procurar. Passou pelo estado de São Paulo, Bahia, até chegar na Paraíba. Quando chegou na Paraíba, que eu vi o nome dele primeiro, depois o meu, eu não tinha nem palavras, eu comecei a me tremer, eu fiquei tão assustado na hora que eu disse: meu Deus, eu passei. E o que é que te deixou mais empolgado, assim, na hora que você viu? Por que essa empolgação toda? Ano passado eu participei, não passei, claro. Esse ano tentei fazer um projeto diferente, que incluísse os meus objetivos, aquilo que eu queria, aquilo que eu gosto de fazer. Eu vou voltar à minha pesquisa. Quando eu disse que tinha mais de 10 milhões de surdos. Muitos deles não são representados. São pouquíssimos deputados, vereadores, que têm algum tipo de problema e que protegem eles e que defendem a causa. Então, assim, quando eu passei, que eu vi que era um projeto bem abrangente, que tinha tudo para dar certo, né? Que era um projeto muito enriquecedor, muito justo, digamos assim. Eu me senti tão privilegiado que não ia só defender o meu estado ou a escola. Era surdos, era deficientes auditivos, era surdos, pessoas cegas, deficientes nas pernas, enfim, para mim foi muito gratificante. Eu entendo, porque no caso, embora o projeto seja voltado para Libras, mas é como se fosse um passo para que desse visão para as pessoas com deficiência como um todo, não é isso? Aí quando você viu o seu nome ali, você não acreditou. Qual foi a sua primeira reação? Eu comecei a me tremer, na hora eu não consegui falar nada, e eu só fiquei olhando para o celular e tipo, passei. olhando, aí eu disse: João Vitor, vamos lá na sala dos professores? A gente chegou lá, a gente bem sério, bem triste,
tentando fazer cara de tristeza. Mesmo com euforia, né? Mesmo com euforia. A gente abriu a porta assim e fez, gente, a gente tem um negócio para falar para vocês. E os professores, o que foi? O que foi? A gente passou no Parlamento Jovem. E a eles também, a professora Tayene, ela deu um grito tão grande que a gente ficou até emocionado também junto com ela. Porque ela, desde o começo, desde o ano passado, que ela está junto com a gente. Ela sempre se preocupou em um aluno, em a gente estar perto da política, dos movimentos sociais. E isso é muito enriquecedor para a gente como aluno, como cidadão, como jovem. A escola conheceu o Parlamento Jovem no ano passado. A gente começou as atividades em 2016 aqui na escola. E no ano passado a gente recebeu a informação de que estava havendo a inscrição para o Parlamento Jovem, através da Secretaria da Educação, que fomentou, né? Fez uma formação, chamou os professores, especialmente da área de humanas, mas todos os professores estavam à vontade para participar. E a gente participou dessa formação. Eu trouxe o feedback para a escola, divulguei para os estudantes e teve uma demanda. Muitos alunos tiveram interesse de participar e de desenvolver seus projetos. Os 2 alunos que foram selecionados, eles vêm com essa ideia, né, de desenvolver o projeto, também estavam fazendo desde o ano passado e foi muito feliz, né? Foi muito gratificante para a gente da escola, porque foi muito por iniciativa deles, eles vinham estudando, vinham desenvolvendo essa ideia e eu, enquanto professora, só estava ajudando eles a desenvolver, a consertar algumas coisinhas, mas no geral foi tudo estudo deles. E eles me procuravam muito. Tayene, vamos se reunir para sentar, para escrever. E eu sempre estava ajudando, mas sempre só ajudando, porque a iniciativa foi toda deles. Essa experiência foi muito esclarecedora, né? Eles puderam vivenciar uma coisa que talvez eles nunca poderiam vivenciar. E essa experiência de participar mais ativamente do processo casou muito com o que a gente estava trabalhando também no 3º ano, que era a questão do poder político e Estado. A gente estava estudando isso e deu muito certo, assim, essa experiência. Assim, para mim, que sou amiga deles, foi muito bom poder acompanhar de perto e vivenciar essa experiência dessa jornada, né, parlamentar. Eu vejo que os jovens hoje em dia eles estão mais preocupados, né, com a questão da política, cobrança, estão mais no pé, fiscalizando na transparência e eu acho que isso é bacana. Eu acho muito importante ver a participação dos jovens para ter opinião, para saber, conhecer e não só esperar pronto, né, como muita gente acha que chega, eu vou votar em quem? Em quem alguém me mandar. Não, ter a sua opinião, pesquisar, saber. E você, João Vitor, como você viu, já que você tirou a brincadeirinha com ele ali no começo, Sim. mas na segunda vez você foi, tirou a brincadeira e não acreditou, mas você quando viu, como foi? Assim, quando eu vi, eu fiquei sem acreditar também, porque eu também tinha participado, né? A Câmara Federal, ela também pede a ajuda de um professor. E a professora Tayene foi nossa orientadora na elaboração do projeto de lei. E assim, diante da busca pela ideia, diante da formulação, da elaboração do projeto de lei, você vê que passou, que você vai ali buscar uma aprovação por algo que é uma necessidade, não só no seu estado, mas como para o Brasil inteiro, assim, é muito gratificante, sabe? Eu imagino que sim. E você não vai só beneficiar você mesmo, você vai beneficiar o próximo. Isso que é muito bom, a valorização da empatia. Isso que é importante, tá no coração da gente, a empatia, o amor pelo próximo. Ah, com certeza. E a escola fez essa festa, a professora vibrou, mas em casa, quando vocês chegaram dizendo, vou para Brasília? Em casa, minha mãe, ela ficou muito sem entender, ela ficou sem acreditar, né? Porque minha mãe, ela é muito de criar muita expectativa antes da hora, né? Eu disse, rapaz, não cria expectativa, viu? Porque se eu não passar, vai ser um baque. Mas aí deu tudo certo, ela ficou sem acreditar, mas depois ela foi se acostumando com a ideia e graças a Deus foi E vocês só viajaram alegria. sós, né? Não foram com os Isso, pais, nem os isso, professores acompanharam. E em casa, como é que foi para você, Lucas? Bom, minha mãe, a mesma forma de João Vitor. Eu cheguei em casa, ela tinha acabado de chegar do trabalho, ela tava saindo do banheiro. Aí eu fiz, benção, ela, Deus te abençoe. Aí eu fiz, eu tenho um negócio para lhe contar. Aí ela fez, olhe, fale logo, que eu não gosto desse negócio. Aí eu fiz, mas é melhor a senhora se sentar, que é um negócio bom. Aí ela fez, não, sente você e fale você. Aí eu fiz, tá certo. Aí eu me sentei, eu fiz, eu passei no Parlamento Jovem e vou para Brasília representar o Estado.
ela de costa estava, ficou parada. Aí ela virou assim, ela fez... É mentira, né? Não, é verdade. Ela fez... Não vou acreditar. Aí foi pro quarto. Aí eu fui pra sala, de repente ela volta, bem emocionada. Ela fez, é verdade? Aí eu fiz, mãe, é verdade. E depois falar pro meu pai, para meus familiares. E assim, a ideia de que eu ia representar o Estado lá fora, todo mundo aceitou, todo mundo vibrou fortemente. Acho que a galera vibrou mais do que eu. A minha sala, a galera da sala da escola. Quando eles viram o resultado, estava mais alegre que eu, porque todo mundo estava muito eufórico, todo mundo vibrava demais. Eu fiz, gente, calma, quem faz sou eu, vocês estão alegres. A ansiedade já bateu. Assim, Todo mundo já ansioso, né? O resultado já deu e todo mundo ansioso para o dia da viagem. E eu acho que, pelo menos lá na minha casa, eu acho que a gente que é de escola pública, né? A gente que batalha tanto todos os dias pela educação melhor, pelo futuro melhor, até para a nossa juventude, isso é muito bom, você representar o seu estado, que muitas vezes é tão mal visto, né? Sim. Pelas pessoas que E estão... com ideias tão boas, não é? Isso. E você ir representar lá e defender aquilo que é da sua realidade, isso é muito bom. Ai, com certeza, tá vendo, gente? É importante a participação, não só da juventude, mas nossa, já os adultos, incentivar as crianças, porque só quando começa nessa base, com esse interesse, é que a gente realmente consegue mudar o Brasil, é quando a gente realmente consegue trazer melhorias para a população como um todo. Meninos, a gente tá encerrando já o programa, foi rápido, né? Para vocês verem, rapidinho. Então eu queria, antes da gente finalizar, que você, primeiro, João Vitor, dissesse... Para quem está em casa, o que é que você aconselha? Quando tem uma vontade de alguma coisa, o que é que tem que fazer? Acredito que os pais ou os familiares têm que incentivar essa ideia nos jovens, nas crianças, que se eles têm uma vontade de mudar a sociedade para melhor, claro, eles têm que buscar alternativas e que traga essa mudança. E isso é sempre bom, né? Porque nós jovens temos novos pensamentos constantes e isso traz sempre o melhor para a sociedade. E você, Lucas? Bom, o que eu vi na minha comissão de educação e tanto nas outras comissões com os jovens, que o sentimento é único, é de querer mudar o país, de saber que a nossa política, que o nosso país pode se mudar e que todos aqueles 78 jovens representando cada estado queria mudar. Tinha o desejo de mudar. Cada um com sua visão política diferente, mas cada um tinha o mesmo objetivo. Era mudar o país. Era querer, com seu sentimento de ser patriota, digamos assim, querer mudar, querer agir, não deixar na mesmice, mas querer chegar lá e dizer, não, eu posso mudar. E assim, para o jovem de casa, persistir, persistir e persistir. Confiar também em si. Porque assim, muita gente chega e diz, não será possível, não é possível, tu é de rede pública, não chega nem perto. Mas toda vez que alguém chegar perto, bata no peito e pode dizer, eu consigo, eu posso, eu acredito em mim mesmo. Porque a persistência está dentro de nós mesmos. Se a gente dizer, eu vou conseguir, isso é a primeira coisa que você pode mudar. Eu posso dizer também que tá lá compartilhando novos conhecimentos e experiências com outros jovens é muito gratificante. Até porque é uma semana, né? É uma semana. Eu até me emociono em falar porque a gente troca muito conhecimento e a gente troca muitas experiências com jovens de outro estado que tem, como o Lucas falou, esse sentimento único de mudar o país. E é uma semana, mas você se apega a eles porque a sua história de vida é igual a deles. Eles estão ali em prol de uma necessidade de cada estado, sabe? Eles querem mudar a realidade. Isso é muito bom. Com certeza. Então, meninos, muito obrigada pela participação de vocês. É ótimo a gente poder contar a experiência que vocês tiveram, com essa empolgação, com essa vontade mesmo de querer mudar, principalmente de participar. Parabéns, viu, para vocês. Obrigada. E boa sorte aí nas próximas caminhadas. Obrigado. E aí, você? Seja um jovem participativo, questionador, atue dentro da sua comunidade, não só criticando, mas dando ideia, gerando ideia, incentivando a sua comunidade. É muito importante. Só assim a gente consegue desenvolver uma cidade melhor, um estado melhor e um país melhor.
E já sabe, quer rever esse programa? Temos o canal do YouTube TV Câmara JP. Segue a gente, assiste quantas vezes quiser, não só esse, como qualquer outro programa que a gente já tenha gravado, tá tudo disponível aí para você, tá bom? Também segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e o Facebook, que é o @Câmara Municipal JP. É muito importante a sua participação e a sua opinião para enriquecer cada vez o nosso programa, tá? Semana que vem tem mais Câmara Jovem. Até lá!